Olá, pessoal! Sou a professora Joana, mais uma vez com prosa acadêmica aqui, com uma pessoa super especial, professora Fernanda de Paula, maravilhosa diva aqui da Univale. E nós vamos falar de uma obra literária da qual gosto muito, que é Lucíula. E, por sinal, na nossa primeira conversa, de tanto tempo atrás, nós começamos falando sobre Lucíula, e até hoje ela tenta agendar isso comigo, não sei como conseguiu, enfim, nessa agenda lotada. E é claro que quando a gente fala de Lucíula, nós também falamos para além desta personagem, né? Mas vamos entender, antes, né, Fernanda, da gente adentrar um pouco aí nessa temática, a gente vai pensar o seguinte: qual foi o ano de publicação, o autor, porque a gente consegue pelo menos entender um contexto, né? Então, o ano de publicação aí 1862, o autor José de Alencar, tá? Nós vamos observar que essas temáticas giram em torno de alguns pontos, como amor, moralidade, preconceito, condição feminina do século XIX. Será que até hoje também? Será que isso não é, né, uma atemporalidade ainda a ser discutida? Vamos pensar. E aí, eu vou colocar 3 pontos aqui que eu separei, só para você que não conhece a obra, se contextualizar. A gente não vai ficar falando muito para você também se deliciar com essa narrativa. E o nosso podcast é tão curto. E aí, com certeza, nos outros intervalos do seu dia, você pode se deparar com uma leitura, sem pressa, e entendendo aí cada personagem como um agente social mesmo, né, gente? Nós vamos perceber que existe uma história aí que acompanha Lúcia, né? Lucíula, depois vocês vão, mediante a narrativa, vão entender, que tem um relacionamento com Paulo, né? E Lucíula, é uma cortesã. Por aí a gente já começa a entender um pouco esse contexto, século XIX, né? E um passado marcado totalmente por essas dificuldades, tá? Nessas escolhas que foram impostas a ela, tá? O romance vai abordar o amor, o preconceito, tá? E a moral social mesmo. E aí, quem é Lucíula, né? Uma personagem totalmente enigmática, mas talvez cheia de contornos que muitas vezes nos permite trazê-la aqui para essa discussão, não só pelo arquétipo do personagem, mas sim pelas vozes que ela traz, pelas narrativas que ela carrega, né? E aí, se a gente fosse pensar em 3 pontos, Lucíula poderia ser uma mulher que vive como cortesã. Observe que eu falei que ela era cortesã. Aqui eu já mudei. Existem contextos diferentes, né? Vítima de um contexto patriarcal, escolhas condicionadas por fatores, né, econômicos, figura completamente, assim, voltada para um paradoxo, uma dualidade, uma complexidade. Ela é vulnerável e, ao mesmo tempo, resiliente. Uma personagem cheia de detalhes, intrigante, interessante e marcante. Para você, professora Fernanda, quem é Lucíula, né? A gente abre essa discussão falando dos marcadores sociais, literatura e Lucíula com vocês. Fernanda, fica à vontade. Obrigada, Joana. Que prazer estar aqui, poder conversar com vocês, com você, né? E quem é Lucíula, né? E o que é essa história de marcadores, né? Os marcadores sociais da diferença. Acho que isso que é interessante. E pensar como é que esses marcadores, na verdade, eles são persistentes, como você já está dando uma dica aí, né? Em relação ao contexto, à época da obra e hoje. Mas, ao mesmo tempo, eles, às vezes, um ou outro ganha outras conotações, enfim. Mas é interessante pensar nos marcadores sociais da diferença para entender a obra, justamente porque o que são esses marcadores? São características nossas, né, das pessoas, que podem ser características físicas, corporais, como cor da pele, tipo de cabelo, altura, peso. Pode ser características sociais, ou vamos falar, né, territoriais, o bairro onde eu moro, a família, a condição socioeconômica da minha família, ou o país de onde eu vim, e daí por diante. Então, tudo isso são marcas, são características que representam algo maior, representam mais coisas para a sociedade. Então,
ter um marcador social, por exemplo, a cor da pele, uma determinada cor de pele, diz muito dependendo da sociedade que você está. Se você é indígena, ter a cor da pele e estar no centro de Governador Valadares, isso pode dizer muito do que vai acontecer na sua relação com as pessoas, em como você vai se relacionar com o outro, como você vai ser recebido, olhado e daí por diante. Então, assim, o que já dá para pensar quando a gente começa a pensar na Lucília, né? Quais marcadores ela tem e como é que esses marcadores impactam a trajetória da vida dela? As possibilidades de escolha ou não, de como ela vai viver, ou a partir do que ela vai viver, o que ela pode decidir por si mesma ou não, e daí por diante, né, como você adiantando uma sociedade patriarcal, e daí, enfim. E ao mesmo tempo, na narrativa, ela é tão triunfante, né, essa personagem, mas ao mesmo tempo carrega esses marcadores, né? E para você, num contexto assim, né, uma conhecedora, uma pessoa assim que, quando eu penso em marcadores sociais, na minha cabeça vem Fernanda, ela sabe disso. Até que ponto que esse ato triunfante, né, que eu falo, porque quando o próprio nome, o livro traz o próprio marcador, por isso que eu acho muito bonito também. Bonito no sentido de trazer essa discussão. Né? Então, até que ponto que eu consigo estabelecer uma linha tênue entre esse personagem que é totalmente triunfante, leva o nome da obra, né? Lucília é Lucília em qualquer momento, em qualquer lugar, e ao mesmo tempo carrega essas vulnerabilidades. Como é que a gente pode pensar nessa discussão? É uma discussão delicada, né? Porque é a discussão do nosso tempo. Isso que eu acho interessante. Porque o que a gente tem é que existem marcadores sociais da diferença que impactam negativamente a vida das pessoas, o destino delas e a forma como elas vão ser vistas, julgadas, tratadas, aceitas ou não, e daí por diante. E, ao mesmo tempo, esses marcadores, se a gente considerar que eles têm força total sobre a nossa vida, isso é paralisante. Quer dizer, em função de um determinado marcador social que é visto como negativo, eu não tenho perspectiva nenhuma de futuro, eu não vou conseguir triunfar, o triunfo não é para mim. Então, assim, interessante isso aí. Então, mas ao mesmo tempo, se eu falo que uma pessoa com marcadores negativos está presa, né? O seu destino está pré-determinado em função desses marcadores. Mas se eu falo que ela triunfou e triunfou sozinha, ao mesmo tempo eu não estou reduzindo o papel de outras instituições em proteger essa pessoa, em dar condições para essa pessoa viver, ou não ser discriminada, ou não ser marginalizada em função do marcador que ela tenha. Então, essa relação entre o marcador social, o destino, a meritocracia e o papel das instituições públicas, né? Estou falando disso porque eu estou pensando também agora no momento atual, né? Fazendo essa transposição entre o que você colocou e o momento atual. É uma linha tênue, né? Porque quando a gente fala desse triunfo, ele é importante. Ele é importante porque, enfim, a gente tem que pensar o ser como uma pessoa livre, né? As pessoas podem e devem conseguir triunfar, apesar dos marcadores que pode estar carregando, né? Os marcadores que ela é. Mas, ao mesmo tempo, focar só no triunfo individual pode mascarar o quanto que é sofrido para tantas outras pessoas com o mesmo marcador. Acaba que rotula só um determinado contorno social, sem fazer menção a vários outros, né, que também vão circular, né? E você, por exemplo, né, trazendo essa ideia que né, completa aqui com o meu pensamento, você, dentro da área da geografia, percebendo esses personagens como agentes sociais, né? Você consegue, para você, não é nem definir, né? Porque a gente não trabalha com definição. Acho que a construção do pensamento, acho que ela é muito mais fluida do que aquela coisa linear, né?
A literatura em si, ela vai construir, né? Uma pergunta aleatória. Aham. Ela vai construir esses estereótipos, esses marcadores, Uhum. ou ela constrói, ou ela reforça, ou ela discute, na sua visão como geógrafo. Poxa. O que você acha, Fernanda? Eu tenho a minha visão, mas eu queria saber pela visão do geógrafo que entende esse personagem como você entende esse personagem como um agente social. Uhum. Sabe qual a literatura e outras artes, né? Várias artes, mas a literatura também, e talvez principalmente, tem uma capacidade de virada de chave na cabeça das pessoas que muitas vezes a ciência pura e simples não tem, né? Porque toca no sensível, na dimensão sensível. E assim, nesse sentido, a literatura, para mim, né? Mas aí depende da literatura, Claro, né? claro, Aí pode ficar livre. É isso não, aí. fica livre. Depende da literatura. Sim. Mas então eu vou falar assim, com todo gosto, desde a minha Sim, vida, a boa literatura, Sim. ela tem totalmente a capacidade de transformação, de fundar outras formas de ser e de pensar. As pessoas, os marcadores, de recriar, de reestruturar a forma como a gente lida com certas questões sociais. Ou ressignificar. Ou né? ressignificar. Juntamente com a própria geografia, né? Para além daquela questão só física, né? Para Quando além... você traz uma ideia cultural. E era isso até que eu normalmente em sala comento sobre a questão da geografia cultural, que é tão pouco falada às vezes, Sim. né? Se você puder trazer para a gente a definição, a construção do pensamento sobre, porque vai para além. E a questão dos marcadores, né, que nós estamos falando, acaba que está inserida nessa perspectiva, né, Fernanda? Sim, com Você certeza. pode falar um pouquinho para a gente? Posso, sim. Acho maravilhoso. Porque justamente essa geografia cultural que tem um interesse muito grande por discutir território, literatura, espaço, literatura e arte, né, também. E essa geografia cultural é uma perspectiva dentro da geografia de pensar que o espaço não está separado da cultura. A cultura, todos os atos e gestos e hábitos que compõem a nossa cultura, ao mesmo tempo faz espaço. E os espaços em que a gente vive, com suas características, com suas dinâmicas, com suas tonalidades, gostos, dissabores, desventuras, impacta quem nós somos, culturalmente falando também. Então, tem um entrelaçamento aí entre, sei lá, a dimensão sensível do ser humano, né? E a dimensão física, material da vida. Assim, ou seja, né, a geografia cultural, ela vai justamente, além do físico, vai falar do simbólico, vai falar de outras questões que talvez o texto acadêmico não permitiria. Será que a gente pode dizer isso? Ou não? Ou é muito dicotômico falar? E que talvez os textos acadêmicos feitos até então, que não tinham atenção à cultura e à arte, não ousariam fazer, não ousariam pensar. E é isso que é interessante, né? Tem uma dimensão da nossa existência que a ciência, aquela ciência feita com números, estatísticas e etc., ela não consegue calcular, ela não consegue lidar, ela não consegue explicar racionalmente, porque é da ordem do sentir. E quem consegue lidar com a ordem do sentir é a arte. Então, essa perspectiva da geografia cultural, que aí vai ter muita relação com a literatura, ela justamente nos ajuda a mobilizar e a compreender essa dimensão do ser humano que a ciência geográfica até esse momento não estava conseguindo... estava se abstendo de poder debater, né? Ou seja, não tinha talvez subsídio, ou não é subsídio, né? Tinha dados, mas não tinha talvez aquela perspicácia, você não pode dizer isso? Uma perspicácia para entender certas... E assim, isso não às vezes a gente fala assim, parece meio vago, mas para dizer da importância, né, dessa perspectiva
mais ligada à arte, à cultura. Por exemplo, você pode planejar, construir, enquanto geógrafo e arquiteto urbanista, eles se juntam e vão construir uma praça. Constrói a praça no lugar da cidade que mais precisa. Estou usando um exemplo verdadeiro, tá? Da cidade onde eu vim. Constrói a praça no lugar em que mais precisa de uma praça, porque é um lugar denso, cheio, carro passando, muitos prédios, precisa de um respiro, sabe? As pessoas precisam de um lugar para poder sair de casa e tomar um sol de manhã. Fizeram a praça. Fizeram um concurso para o arquiteto com o melhor planejamento, etc. Coloca a praça lá e ninguém vai na praça. E aí? O que está acontecendo, né? Uai. O que está acontecendo? Cadê esse povo? Cadê né? esse povo? Existe uma dimensão da ordem do sentir, do gosto, de expectativa, do que é praça, que aquela praça que foi construída não conseguiu alcançar em relação àquilo que as pessoas tinham expectativa. Quer dizer, faltou entender como é que essa população se sente para poder fazer uma praça que fosse de acordo com aquilo que elas estão... Com a própria necessidade. Com a própria necessidade. Então, assim... E assim, que é... E é isso, Então, vamos olhar para essas pessoas, vamos olhar como é que elas vivem no cotidiano, como é que elas se sentem nesse lugar, como é que hábitos essas pessoas têm, como é que, então, um espaço físico pode dar conta da dinâmica cultural dessas pessoas. A geografia cultural, ela vem, né? Você que está, né, nos assistindo e talvez nunca tenha ouvido falar, né? Ela vem para quebrar um paradigma, ela vem complementando, ou ela sempre existiu e a gente nunca soube? Ah, é interessante. Ela, desde que a geografia, né, surgiu, ela existe um ou outro autor atentos a isso, mas os primeiros geógrafos não separavam a arte da biologia da geografia. Era emaranhado. Eram os naturalistas que faziam descrições, inclusive, né, as descrições dos lugares que os geógrafos faziam incluía muito conhecimento técnico de botânica, de biologia, mas, ao mesmo tempo, como eram obras que eram lidas nos salões de festa lá na Europa, etc., e como eles queriam... Vejam bem, não tinha internet, não tinha imagem, não tinha foto. Como é que você descreve a paisagem? Você precisa da arte para transpor a sensação de estar naquela paisagem. Então, as descrições são muito poéticas, líricas. Então, arte, botânica, biologia, geografia está toda emaranhada nas primeiras obras dos primeiros geógrafos. Nossa! Lá no início do final do século XIX. Pode dizer que ela estava ali meio que embrionária. E aí ela vai ganhando forma. Hoje, tem algum desafio em mas em discutir a geografia cultural? Ou você pensa, ou você acha que hoje tem um espaço mais reservado, isso é mais discutido, menos discutido, ou ainda há algum tipo de desafio para essa temática? Eu acredito que ainda há alguns desafios, mas esses desafios... Há desafios no sentido de que existem lugares, existem pessoas que acham que a arte e a cultura são assuntos menores em relação à economia, em relação à engenharia, em relação a dados estatísticos. E aí, na verdade, esse tipo de concepção é o tipo de concepção que acaba ou refutando, ou negando, ou querendo que não exista uma discussão a partir da arte, da literatura, da geografia cultural, a partir etc. dos próprios agentes, né? A partir dos próprios agentes. Esse tipo de comportamento é um tipo de comportamento que não vê razão de escutar os agentes, que não vê a razão de escutar as populações, as pessoas, os povos no seu cotidiano, porque pensa que aquilo é um assunto menor. Não rende, talvez, né? Não gera uma certa informação vou falar, aquela informação de relance, como se fosse algo imediatista, porque a gente tem que pensar. A gente tem que
propor uma discussão interdisciplinar, né? Uhum. Eu acho que talvez o desafio é um pouco da interdisciplinaridade dentro do contexto da geografia cultural. Perfeito. O desafio é esse, da interdisciplinaridade. Por que ainda? Por que ainda, Por que ainda é tão difícil essa questão da interdisciplinaridade? Ao mesmo tempo, é claro, né? Não é juntar, né, gente? Nós, em sala, falamos bastante sobre essa questão da interdisciplinaridade, de misturar, né, de uma maneira aí, vou colocar assim, mediadora, assuntos, temáticas, tá? Para poder dialogar, discutir um assunto que poderia ser só um recorte, né? Por exemplo, Lucília, O Alto da Compadecida, O Conto Enfermeiro, são 3 obras que eu uso no curso de Direito, né? E aí dava para você pensar, nossa, mas tantas obras totalmente distantes, mas que falam de situações corriqueiras, né? Por que ainda é tão difícil? Por que é tão... Difícil não. Por que é desafio ainda ser interdisciplinar num momento que a gente fala de tudo? Pois não é? Menina, eu penso nisso todas as vezes que a gente vê uma certa dificuldade até mesmo do próprio aluno em reconhecer essas relações. A gente fala hoje de tudo, mas ao mesmo tempo é difícil ser interdisciplinar. O que você pensa disso, Fernanda? Não é um paradoxo? É um paradoxo, porque ao mesmo tempo que a gente criou a universidade se especializando, cada pessoa se especializa mais na sua área, se especializa. Aí aprende muito do seu objeto de pesquisa, do seu tema de trabalho. E aí alguém fala assim, tá, agora tem que ser interdisciplinar. Tem que parar de manter o foco aqui? Tem que conversar com outras ciências para poder... Assim, e assim... O que me choca mais nesse desafio de ser interdisciplinar é o fato das gerações de agora terem esse desafio e alimentarem preconceitos sobre o que é mais importante ou menos importante, porque é uma geração que vem bombardeada de todo tipo de informação, que tem acesso a tanta coisa que a gente talvez na nossa adolescência não teve acesso. A gente com a Barça lá, com a enciclopédia. Alguém sabe o que vezes, recortando, porque queria. Não dava tempo para poder copiar. Tira cópia. Cola, assim. Não sei nem se eles sabem. Não vai saber isso, gente. Não. Rebobina. Agora. Então, gente, é uma conversa que eu acho assim, da podcast 1, do episódio 1, episódio 2. E eu queria só te perguntar, eu separei aqui algumas, na verdade assim, né, são perguntas, não é pergunta não, eu vou falar uma palavra e você vai me responder com aquela que vier à sua mente, tá? Não pode ficar pensando demais, tem que ser Fernanda de Paula. Uau! E aí eu vou te falar, você vai responder o que vem à sua cabeça, não acerta nem errado. Aqui é um momento para você deixar sua memória, né? E com certeza todos aqui conhecer, né, os nossos professores, os nossos alunos de uma maneira bem descontraída e real, né? Primeira pergunta, paisagem para você. O que vem à mente? Uma palavra Praia. só. Praia. Geografia. Amor. Filho. Meu sol. Teve outra música. Cultura. Transformação. Território. Poder. Nossa, foi forte, hein? Foi. Gente, então nós finalizamos esse podcast. Agradeço demais a professora Fernanda, que é nossa professora aqui da instituição, do curso de Pedagogia e também do mestrado JIT. Ela está conosco aqui, contemplando essa conversa e, ao mesmo tempo, sendo personagem, né? Porque nós assumimos os nossos personagens, né? Eu falo que, às vezes, nós
rotulamos os personagens só da literatura num livro preso na estante. Né? Hoje nós estamos construindo essa literatura, essa história, e seremos personagens lá atrás, lá na frente, porque estamos contando essa história, discutindo o Lucilo numa perspectiva da geografia cultural, que mais à frente a gente vai pensar, nossa, isso aí eu já faço há mais tempo. Então, estamos construindo um pouco mais da literatura nesse território do Vale, aqui, né, na Univale, no JIT. Então, agradeço demais a professora Fernanda, espero outras vezes, fique à vontade, tá? A casa é sua. Agradeço a você que nos assistiu até agora, um forte abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.